Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar os novos cenários da agricultura familiar no Brasil. Tendo completado 10 anos recentemente, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF, registra nesse período um crescimento de 52% da renda do setor, o que teria permitido que mais de 3,7 milhões de pessoas ascendessem para a classe média, segundo dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O segmento é responsável por 84% dos estabelecimentos rurais no país, por 33% do produto interno bruto agropecuário e por empregar 74% da mão de obra do campo. Para nos falar sobre os cenários da agricultura familiar, a evolução do PRONAF, sobre os impactos do Plano Safra para o período 2013-2014, o convidado do programa Agenda Econômica de hoje é o Dr. Walter Bianchini, secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também participa do programa o jornalista Paulo Acrisio. Dr. Bianchini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui. Eu que agradeço. A satisfação é toda minha, Beto, Paulo. Bom, nós tivemos aí os números que precisam ser lidos, né? Não basta apenas falar deles, mas fazer uma leitura qualificada. Serão 21 bilhões para financiar a próxima safra para o setor e o valor anunciado pelo governo para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 é 16,6% maior do que foi no ano passado, né? Então, esse crescimento condiz, essa é a pergunta, condiz com o desempenho da agricultura familiar e o papel que ela desempenha hoje na economia brasileira? Como você colocou nos dados aí inicialmente, são mais de 4 milhões de estabelecimentos, mais de 12 milhões de trabalhadores em regime de economia familiar. Uma importância grande não só em manter postos de trabalho no campo, mas gerar produtos importantes para a segurança alimentar, até alguns produtos para exportação, quase que um terço da riqueza gerada no campo. Então, o governo considera esse um segmento muito importante e que precisa de prioridade. Como você citou, do governo Lula e esses 2 planos safras do governo Dilma, foram 10 planos safras em que a gente aplicou quase 100 bilhões de reais, dos quais pelo menos a metade em investimentos, em ações mais estruturantes. E nesse plano agora, que iniciamos agora, 1º de julho, serão 21 bilhões de reais e a meta é de atingir aproximadamente mais de 2 milhões de famílias, né? No último ano, que terminou em junho, nós aplicamos quase 19 bilhões, 2,2 milhões de contratos. São números muito grandes, né? E que mostra a prioridade que o governo tem para esse segmento importante. Esse conjunto de medidas previstas para essa próxima safra e daí para frente, você poderia explicitá-las? Então, a gente fala de plano safra porque ele já não é mais um anúncio do crédito, né? Para além do crédito, que tem recursos de custeio, de investimento, nós temos um programa de seguro, quer dizer, todo empréstimo, seja de custeio de investimento, ele é amparado pelo seguro da agricultura familiar. Então, se tiver problemas climáticos, nós temos o amparo do seguro. Nós temos um programa que garante o preço, quer dizer, todo empréstimo é amarrado ao preço de referência de um determinado produto. Se no momento de pagar o empréstimo cair o preço na referência, a prestação cai ao mesmo tempo. Nesse plano safra, a presidente Dilma anunciou a criação de uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós já temos uma política de assistência técnica, agora teremos o apoio dessa agência. O orçamento será de aproximadamente 1 bilhão de reais. Então, um forte programa de assistência técnica, de extensão, de articular pesquisa. Aos chamados programas de compras, o PA, PENAI tem quase 2,5 bilhões de reais de compras da agricultura familiar. O PA para doar às populações mais pobres, o PENAI é aquele programa que obriga a comprar 1/3 para a merenda escolar. Então, tem uma série de instrumentos de políticas agrícolas ao lado do crédito para apoiar a nossa agricultura familiar. Mas há ações complementares, nós temos ações do crédito fundiário,
da reforma agrária, da política territorial. Há um programa agora do PAC 2 de entregar máquinas, moto, retro, trator caçamba, carro-pipa, para mais de 5.000 municípios rurais do Brasil. Ao Luz para Todos, ao Minha Casa Minha Vida. Então, é uma série grande de programas que, se colocarem todos esse orçamento, nós não estaremos falando apenas em 21 bilhões, em sim 39 bilhões que irão para o rural apoiar a nossa agricultura familiar, em especial. Na compra de maquinário, insumos, vocês são atingidos pela essa variação do câmbio também? Nós temos um programa chamado Mais Alimentos, em que a gente financia tratores. Um programa que o Beto lembra, nasceu no Paraná, Trator Solidário. Depois, em 2008, ele foi incorporado aqui pelo governo federal. Então, Paulo, nós temos um preço de referência, sempre 10% abaixo do preço de mercado, pelo menos, para financiar em 10 anos, com 2% de juro. Então, hoje a gente é responsável por 25% da venda de tratores, 70, 80 mil máquinas e equipamentos que são vendidos por ano. Pelo menos um quarto dessas máquinas vão para a agricultura familiar. A cada 12 meses a gente faz um novo reajuste. Então eles têm se queixado que querem um aumento de preço agora, com urgência, porque estariam sendo impactados em parte do seu custo por essa questão cambial. Os fertilizantes, eles sofrem, uma boa parte deles, né? Potássio, fósforo, uma parte dos nitrogenados são importados. Então, de fato, o dólar tem um certo impacto aí no custo de produção dos insumos, que afeta também a agricultura familiar. Embora uma grande parte da nossa agricultura é uma agricultura que tenta integrar lavoura pecuária, adubo verde, uma parte da nossa agricultura familiar é uma parte de um uso menor de insumos internos à propriedade. Né? A média do tamanho qual seria? Bom, aí varia muito. Nós temos um bom percentual desses 4,3 milhões, eu diria que mais de 50% está abaixo de um módulo. Né? Mas a gente considera a agricultura familiar aquelas que têm uma área até 4 módulos fiscais. Mas o módulo varia de região para região. Para o sul-sudeste, estamos falando de uma média de 50 a 60 hectares os 4 módulos. O módulo teria de 15 a 20 hectares. Nas regiões metropolitanas, onde tem hortifruti, o módulo pode chegar a 5 hectares. Na Amazônia, onde você tem que reservar uma boa parte das florestas, o módulo chega a 100 hectares. Então, o módulo é uma medida que varia a cada bioma e que varia também em função do sistema de produção. Então, a agricultura familiar ela é o limite da pequena propriedade, que pela lei agrária vai até 4 módulos fiscais. Mas uma boa parte são minifúndios, uma parte dessas são áreas muito pequenas, até abaixo de 10 mil metros quadrados, e tem essa parte que está entre 1 e 2, 1 e 4 módulos. Então varia muito, mas eu diria que parte importante ainda não atinge o tamanho de um módulo rural. Tem um outro problema também na nossa agricultura familiar, principalmente no Nordeste, mas no Sul isso também é uma verdade, que é a chamada documentabilidade, né? O chamado título. Muitas famílias, fruto de primeira, segunda, terceira geração, fruto de um custo alto de inventário, custos quaternais, não regularizam as suas propriedades. Então, isso dificulta acesso a um programa como o Pronaf na linha de investimento, não do custeio. Mas dos investimentos, o banco exige uma documentabilidade maior. Então, hoje, a regularização fundiária é um tema muito importante para nós, o governo, porque é um dos entraves que a gente tem dentro dessa nossa agricultura. Agora, doutor Bianchini, esse setor da agricultura familiar registrou um crescimento nos investimentos, um volume de recursos muito grande, no crescimento também da renda, 52%. E a pergunta inevitável é se houve também um crescimento proporcional na produtividade ou ainda predominam formas de produção com pouco incremento tecnológico. O Brasil, nessa década, para falar nessa última década, a gente tem uma preocupação, se fala muito do grande agronegócio, do crescimento da escala de produção, que para algumas culturas, como a soja, como a cana-de-açúcar, a própria pecuária de corte,
preocupante, né, o Mato Piba, né, o crescimento nesse Brasil Central da chamada escala. Mas eu diria que na parte da agricultura familiar, nós estamos vivendo um fenômeno importante de uma desconcentração da renda. É importante no nosso rural, que você fala, de 3,5 milhões de famílias que ascendem à classe média, de 5 milhões de famílias, não, de pessoas que tiveram uma mobilidade social. Então a gente percebe um crescimento de renda média importante em todo o rural. Uma parte são políticas sociais. O salário mínimo sendo corrigido acima da inflação, ele tem um peso importante. O Bolsa Família, os programas de compra. Mas a outra parte que você cita, um dos responsáveis pelo crescimento da renda média, da agricultura familiar no campo, é a produtividade do trabalho, são as tecnologias chegando, essas linhas de crédito proporcionando investimentos. Então, nós estamos percebendo que, embora representem apenas 1/3 da produção, muitos desses segmentos produzem para o autoconsumo e para uma pequena excedente local, mas é um segmento de um forte impacto para dentro do rural, para dentro dos pequenos municípios. Eu diria que até é responsável por um chamado círculo virtuoso. Quando a gente fala em 21 bilhões do Pronaf, nós estamos falando, na média, de quase 4 milhões de reais de crédito por município. Em muitos municípios, os recursos aplicados do Pronaf são maiores que o FPM do próprio município. Então, são um crédito que gira na economia local. Esses 2 bilhões de compras do PA-PENAI são recursos que também giram na economia local. Então, se a gente juntar a chegada do salário, do Bolsa, essas políticas sociais que se mesclam com a econômica provocam o chamado círculo virtuoso. Mas, em síntese, respondendo à tua pergunta, Beto, há de fato, sim, um incremento de produtividade, de ganho, né, de chegada de tecnologias. A decisão da presidenta de criar agora a Anatel é de dar um incremento forte para a gente expandir a ciência técnica e extensão rural. Hoje há muita tecnologia nas prateleiras da Embrapa, das nossas redes estaduais de pesquisa. São 47 unidades da Embrapa em todo o Brasil, são 19 unidades estaduais de pesquisa. Há muita tecnologia que não chega. Então, nós vimos ao longo da década fazendo crescer recursos para assistência técnica, na parceria com o Estado, com as ONGs. E agora com a Anatel, que está no Congresso para ser aprovada agora, teremos mais de 1 bilhão de reais para aplicar para que essa tecnologia chegue a um conjunto maior ainda de agricultores. Eu já ouvi muitas críticas, Paulo, sobre setores da agricultura familiar, né, de que as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa eram Chegam muito ao grande, mais... mas não ao pequeno. Exatamente, não chegavam no pequeno. Alguma coisa foi feita, além dessa agência que foi criada aí, que é então, com essa finalidade? As críticas que são que, além de não chegar, nem sempre elas são apropriadas a pequena escala de produção. Então, o que nós estamos discutindo muito com a Embrapa, com a Diretoria de Transferência e Tecnologia, são modelos mais horizontais, onde a gente possa ter a geração da pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, mas há uma área grande de técnicos da Embrapa hoje responsável pela chamada transferência de tecnologia, de expor essas tecnologias para os agentes de extensão, para as propriedades de referência. Agora, a extensão também que trabalha no dia do campo tem muita ideia sobre demanda, sobre apropriação, que é um outro ator importante. E a lei de Anatel agora, a lei que está aqui para a criação da Anatel, tem um item que fala em respeito aos saberes locais, que há muita coisa também desenvolvida pelos próprios agricultores. De que maneira isso Temos vem o Paulo sendo? Freire de volta aí na agricultura. Isso. Na agroecologia, as experiências locais para a agricultura orgânica e ecológica, às vezes, elas são muito mais desenvolvidas pelos produtores no dia a dia do que pelos institutos de pesquisa. Então, nós vamos discutindo um modelo não mais verticalizado, da época dos pacotes tecnológicos, da época da fase da modernização da agricultura, que você tinha a importação, né, de determinadas tecnologias, a apropriação dela no Instituto de Pesquisa, preparava os técnicos e depois repassava aos agricultores. Agora estamos discutindo uma metodologia de processos mais horizontais, onde os produtores com propriedades de referência, sistemas, têm uma importância na prospecção e na apropriação da pesquisa. A extensão tem também o seu saber.
E a pesquisa, de fato, a mútuo acúmulo. Então, estamos chamando aí de um processo mais horizontal e mais de compartilhamento, onde todos têm os seus saberes. E por falar em horizontalidade, o cooperativismo, ele não saiu das manchetes, saiu dos jornais, ou ele apenas, ou ele continua sendo incentivado? É muito difícil falar num programa de fortalecimento da agricultura familiar sem uma parte importante de apoio ao cooperativismo. Então, nós tivemos, nos anos 80, 90, crises em que parte do cooperativismo fez uma certa seletividade, avançou na escala, nos projetos agroindustriais, e tivemos o surgimento de associações, pequenas cooperativas, todo um grupo voltado às chamadas cooperativas da agricultura familiar. Então, hoje nós estamos fazendo discussões entre um ramo da chamada economia solidária, do cooperativismo solidário, um outro ramo do cooperativismo da agricultura familiar, representado pela Unicafes, e o próprio segmento da OCB, que tem também cooperativas da agricultura familiar. Temos programas chamados Mais Gestão de ATER para preparar essas cooperativas, e tem sim, Paulo, com muitas dificuldades, mas tem políticas para a gente ir fortalecendo esse setor. Políticas como o PA, PNAD de compras, se os produtores não estiverem organizados, entregar merenda numa dezena de escola ou dezena de escola, sem organização dos agricultores fica muito difícil, ou sem agregação de valor. Então a gente quer restabelecer, de fato a gente tem um déficit do cooperativismo, principalmente nesse ramo aí da agricultura familiar. Então, nosso esforço de ter políticas que a gente possa avançar nisso. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui examinar mais a fundo o papel da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e também as novidades para a próxima safra, inclusive para os agricultores de mais baixa renda. Continue com a gente.